Gostaria que os irmãos abrissem aí as Bíblias em Levíticos, capítulo 10, Levítico, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Irmãos, eu estava fazendo uma reflexão. A gente começa a ouvir notícias dos últimos tempos, né, e a gente começa a ficar meio assustado, meio preocupado com algumas coisas. O irmão de Lô, semana passada, falou de uma expectativa que nós criamos, né? Normalmente, em tantas situações, nós criamos expectativas, né? Eu estava fazendo uma reflexão acerca do reino de Deus, e observando que na palavra de Deus, a Bíblia, ela usa muito a proporção para poder exemplificar algumas coisas. E é interessante que em toda proporção, todos os eventos em que a Bíblia faz uma citação a uma proporção, ele menciona de que um grupo específico, no caso da palavra que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Ele faz uma colocação em que muitas pessoas serão chamadas, mas que dessa quantidade de pessoas chamadas, poucos serão os escolhidos. Eu assisti um vídeo há um tempo atrás, que o pregador, ele estava na frente pregando, e havia uma grande multidão, e esse pregador falava da volta de Jesus. De repente, um grande estrondo, as luzes se apagaram, e quando as luzes acenderam novamente, só havia a metade das pessoas que estavam reunidas. Uma metade havia sido arrebatada e uma outra parte havia ficado. E aí a gente começa a fazer uma reflexão da vida e se perguntar para Deus como é que está a nossa vida diante de Deus. Muitas vezes nós precisamos ser confrontados, muitas vezes nós precisamos ser alertados para que a gente faça uma autoanálise, para que a gente faça uma reflexão acerca da nossa vida, para ver como nós estamos diante de Deus. Quando a Bíblia se refere ao trigo e ao joio, que no meio do trigo haveria também o joio, né? Então quer dizer que na igreja pode haver trigo e na igreja pode haver joio. Não é verdade, irmãos? Tem uma passagem que fala dos leprosos, que alguns, acho que 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram? Apenas um, né? Na parábola das 10 virgens, quantas tiveram um encontro com o noivo? Então o Senhor, em todo o tempo, Ele faz Ele nos dá uma proporção. O reino de Deus não é para todo mundo. Muitos estão sendo chamados, mas nem todos serão escolhidos. E o Senhor me levou a 2 textos. O primeiro está em Levítico, e o segundo nós vamos compartilhar no Novo Testamento. Está em Mateus. E é interessante, irmãos, que essa proporção, ela nos dá uma certa preocupação, é porque nós vivemos dias de grande apostasia,
Nós vivemos dias de muita frieza espiritual. Nós vivemos dias em que as pessoas não têm tido o mesmo prazer, a mesma vontade, o mesmo desejo de servir ao Senhor. E nós muitas vezes nos perguntamos por que as pessoas estão tão distantes do Senhor. E nós não estamos falando, compartilhando acerca daquelas pessoas que estão lá no mundo, porque aquelas estão distantes do Senhor, muitas delas. Mas nós estamos falando de um grupo de pessoas que estão aqui, no nosso meio, ouvindo, vivendo quase que semanalmente, tomando parte diariamente das atividades, mas que no seu coração há uma frieza, há uma falta de incentivo próprio, pessoal, de querer continuar, de querer não abrir mão das coisas do Senhor. Alguns podem estar aqui fazendo parte dessa comunidade porque de fato tiveram uma experiência com Jesus, porque de fato foram transformadas pelo poder de Deus e são gratas a Deus e por isso entregam as suas vidas em louvor e adoração a Deus. Mas existe um grupo que faz parte dessa comunidade, mas que compartilha conosco porque encontrou aqui um grupo de amigos, porque existem aqui algumas pessoas do seu interesse, porque você tem um grupo de pessoas que você se identifica, então você não abre mão disso, porque isso já faz parte da sua vida, mas no seu coração você ainda não teve uma experiência pessoal, uma experiência verdadeira, e você se pergunta o tempo todo: Senhor, por que eu não sinto nada? Senhor, por que não acontece comigo? Por que eu não creio de fato que Tu és Senhor? E aí você começa a fazer uma série de questionamentos, e você vem semanalmente a este lugar, você compartilha com as pessoas de tantas coisas, mas você se pergunta o tempo todo. Vamos ler Levítico, capítulo 10, para eu poder dizer para vocês o título dessa mensagem. A partir do verso 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram porque o Senhor... E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e a Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou.
não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O tema da nossa mensagem é o santo e o profano. Qual a minha condição como igreja do Senhor? Irmãos, esse texto, ele nos relata a história de dois filhos de sacerdotes, que eram filhos de sacerdotes. Eles faziam parte de uma família que tinha uma linhagem sacerdotal, eles eram sacerdotes. E como sacerdotes do Senhor, eles tinham algumas obrigações, eles tinham algumas coisas que eles precisavam fazer, mas para que eles fizessem, para que eles cumprissem as determinações do Senhor, que eles levassem as ofertas que deveriam ser entregues como sacrifício em favor do povo, eles tinham que obedecer uma série de rituais, uma série de orientações que era imposta a eles por Deus. E se eles desobedecessem ou eles transgredissem alguma coisa que Deus havia determinado para eles, eles poderiam ser penalizados com a falha que eles viessem a cometer diante de uma determinada ordenança do Senhor. E interessante que aqueles dois irmãos saíram e foram até a tenda oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E quando eles entraram para oferecer o sacrifício a Deus, quando eles foram se apresentar a Deus naquele local, a palavra de Deus diz que eles foram fulminados, que desceu o fogo do Senhor e os consumiu. E eles morreram ali dentro porque eles entraram naquele lugar para oferecer a Deus um sacrifício, mas eles entraram naquele local indignamente. Eles profanaram a tenda do Senhor, eles profanaram aquele local que era sagrado. E Deus, dentro da sua santidade, Deus se irou contra aqueles dois irmãos, aqueles sacerdotes. Deus ficou irado com eles, porque eles não fizeram nada conforme o Senhor havia dito para eles. E Deus os consumiu ali dentro daquele lugar. E aí fica a pergunta: o que aqueles homens fizeram? O que aqueles homens fizeram de tão grave que Deus precisou matá-los ali dentro do templo? A Bíblia, ela não relata exatamente o que esses homens fizeram, mas a Bíblia fala que eles profanaram, que eles desonraram. Eles podem ter errado em algumas questões, eles podem ter errado com relação à questão do incenso, eles podem ter errado com relação à brasa, que eles retiraram de um lugar para colocar no outro. Eu estava lendo alguns comentários sobre isso, até estava compartilhando com o Júlio ontem esse ponto do texto. Mas o fato é que no versículo 9,
Olha o que o Senhor fala no verso 9: os filhos de Arão, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. O texto, ele não deixa claro que o erro daqueles sacerdotes foi o fato deles terem entrado na tenda ali para oferecer o sacrifício embriagados. A Bíblia não fala isso. Mas o Senhor advertiu Arão, dizendo que ele nem os filhos deles deveriam entrar na tenda para oferecer sacrifício embriagados, que eles não tomassem vinho e nem bebida forte, que dá a entender que os dois entraram ali naquele local indignamente. Eles podem ter entrado embriagados, sim. E Deus pode ter matado eles ali por causa daquilo. O fato, irmãos, é que aqueles homens, para Deus, eles eram indignos. Eles não possuíam diante de Deus condições de entrarem ali, porque eles eram indignos. A lei, ela era clara, né? Como diz o Arnaldo César Coelho lá, a lei é clara, a regra era clara. Se você não entrar de maneira digna, você morre. E eles morreram. O que me chamou a atenção, que eles eram filhos de um grande homem de Deus. Arão era um homem de Deus, sacerdote. Aí eu fiquei me perguntando, mas Senhor, Arão, será que Arão não ensinou os seus filhos o que eles deveriam fazer? Será que eles não deram crédito àquilo que o pai ensinou? Porque eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei, eles sabiam o que eles deveriam fazer para poder entrar. Eles sabiam em que condições eles deveriam se apresentar ao Senhor. E certamente o pai ensinou, leu a lei para eles. Mas me vem a pergunta: será que Arão errou? Será que Arão não orientou os filhos como deveria? O fato é que eles desobedeceram a Deus, e isso desagradou muito ao Senhor. Deus mostrou a sua ira, Deus mostrou a sua santidade ao fazer aquilo com aqueles sacerdotes. Nunca devemos nos apresentar a Deus de qualquer jeito. Eles ignoraram, desprezaram a santidade de Deus. Nós podemos imaginar, irmãos, que Arão, como sendo um homem de Deus, essa é a ideia que nós temos, porque eu não consegui imaginar Arão não ensinando os seus filhos o que eles deveriam fazer. Mas dá a entender que houve um erro ou uma negligência, porque se os irmãos observarem mais à frente, no versículo 16, quando o Senhor adverte Arão e aos seus dois filhos que ficaram vivos, o Senhor adverte com relação como eles deveriam consumir a oferta. E o Senhor falou: olha, vocês devem consumir essa oferta em local santo. Quando Moisés vai ao encontro deles, mais adiante, para poder oferecer o sacrifício, que ele pegou o bode para oferecer em sacrifício, quando ele chega, os dois filhos de Arão, se eu não me engano, Itamar e Eusafá, está aqui anotado. Se eu não me engano, eles, quando
Moisés chegou, eles já haviam consumido a oferta, eles já haviam oferecido o sacrifício e já haviam comido aquela oferta. E Moisés se irou muito com eles, porque eles fizeram tudo errado. Não era para eles terem feito daquela maneira, mas eles comeram. E Moisés falou: vocês não deveriam ter feito isso. Os outros 2 filhos. Então me levou a entender que Arão pode ter sim errado na orientação aos teus filhos. Assim, esse é um pensamento meu, irmãos, com relação a isso. Deus, irmãos, Ele abomina o pecado. A transgressão cometida por eles foi tão grave que Moisés disse: irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção foi o que aconteceu quando Moisés, ele adverte Arão, ele adverte os irmãos de Nadab e Abiú, e ele chega para eles e fala assim: olha, não desgrieis os vossos cabelos, nem lamentem a morte dos seus irmãos e do seu filho. Não lamentem. Eles não são dignos nem que vocês chorem por eles. Se vocês lamentarem a morte, Arão, se você lamentar a morte do seu filho, se vocês 2 lamentarem a morte dos seus irmãos, eu vou punir toda a congregação. Toda a congregação vai ser punida, porque eles não são dignos nem de que vocês lamentem a morte deles. O Senhor advertiu aquele pai e aqueles irmãos que eles não lamentassem. Vocês querem lamentar? O Senhor falou: vocês querem lamentar? Vocês querem chorar? Chorem pelo fogo. Chorem pelo fogo que o Senhor sucedeu. Chorem pelo fogo que queimou. Mas não chorem por eles. Não lamentem por eles, porque eles não são dignos nem que vocês lamentem a morte deles. Tamanha transgressão que eles cometeram diante de Deus. E eu pergunto: como é que nós ficamos hoje como servos do Senhor? Irmãos, Deus é santo, o Senhor é santo, e o Senhor Ele quer preservar a sua santidade através da sua igreja. O Senhor nos adverte nessa noite porque Ele fala: meu povo, vocês precisam ser santos, vocês precisam ser santos. Chega de profanar a minha casa, chega de profanar o meu templo, chega de profanar o meu nome, chega. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos, porque nós achamos que tudo pode, nós achamos que tudo é comum, que tudo é natural, que tudo não pode, não pode. Qual a diferença que há entre aqueles sacerdotes lá e nós hoje? Existe diferença entre aqueles sacerdotes e nós hoje? Eu não vejo nenhuma diferença, irmãos. Deus continua sendo santo e não suporta o pecado. Deus, Ele continua a não suportar o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não suporta o pecado. Hoje, o grande problema que nós enfrentamos são homens e mulheres que nasceram, cresceram, convivem no meio da igreja e se tornaram pessoas frias, se tornaram irreverentes, se tornaram profanadores, com mentes cauterizadas pelo pecado. Não pense que ter nascido filho
de pai crente te faz ser um crente. Breno, Arthur nasceram, são filhos de pais crentes, cresceram no convívio da igreja, mas o fato deles terem nascido no convívio da igreja, sendo meu filho e filho da Andressa, não faz deles crentes, servos do Senhor. Porque se eles não seguirem a palavra de Deus, se eles não cumprirem aquilo que Deus tem determinado para a vida deles, eles poderão morrer e eles poderão ir para o inferno. Eu quero dizer para você jovem, para você adulto, que é um filho, que é filho de pais crentes, servo do Senhor, se você não teve uma experiência com Deus, busque ter a sua experiência com Deus. Porque o fato do seu pai ser um servo de Deus não te coloca como servo de Deus. Você herda dele o sobrenome, mas não te faz ser um servo de Deus. Você precisa ter a sua própria experiência com Ele. Você precisa viver a sua própria experiência com Deus. O fato daqueles homens serem filhos de Arão não fez aqueles homens dignos diante de Deus. Talvez você tenha se tornado um causador de problemas no meio da igreja e nem admitem que falem de você. O pecado, ele precisa ser tratado, irmãos. O pecado, ele precisa ser tirado do meio da igreja. A igreja, ela é pura, ela continua sendo pura, sem mácula, nem ruga. Os problemas que surgem na igreja precisam e devem ser resolvidos. Eles precisam e devem ser resolvidos, e muitas vezes vai ser necessário algum irmão do presbitério, algum irmão de encargo do grupo familiar, vai precisar ir a você, vai precisar conversar com você, te orientar, te exortar. Mas isso vai ser feito em amor, para que você mude, para que você busque ter uma vida com Deus. Mas nós chegamos a um ponto que, se uma pessoa estiver cometendo um erro, se algum irmão do presbitério chegar e for conversar com ele, ele vai ficar irado com os irmãos do presbitério. Ele vai ficar magoado, chateado, porque hoje você não pode nem chamar a atenção de uma pessoa que está andando errado. Antes Deus matava, Deus fulminava, Deus era radical. Deus matava porque Deus falava, não pode, se você fizer o que eu estou falando para você não fazer, eu mato, e Deus matava. Será que ao tratar um problema, que ao ir a você e falar com você alguma coisa, será que aquele irmão está sendo radical demais? É preciso ser diferente. Seja santo e não profano. É bem provável que o erro dos sacerdotes tenha relação com a embriaguez. Bem provável, não quero dizer que sim, irmãos. Não entenda isso como sendo que eu esteja dizendo. Não é. Pensamento meu, de acordo com o que é bem provável. Porque no versículo 9 relata, conforme eu falei, porque o Senhor os advertiu, não bebam bebida forte, quando entrarem na tenda, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O Senhor espera dos que o servem, que o sirvam em santidade. Ou você é santo, ou você não é. Não existe possibilidade de servir a dois senhores. Ou você irá agradar um e desagradar a outro. O Senhor quer exclusividade. Deus, Ele quer exclusividade da sua parte. O Senhor não quer ser dividido com o outro. Ele quer que você se dedique exclusivamente a Ele. Deus não quer ser dividido. A palavra diz que Ele tem ciúme. Ele quer que nós sejamos totalmente dele.
A palavra de Deus diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é limpo, limpe-se. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Se você está buscando o Senhor, procure se limpar, irmãos. Fuja do pecado. Porque o Senhor fala: se você está se sujando, se você é mundano, vá para o mundo. Enfia a cara lá no pecado e suje-se mais ainda. Mas se você está buscando a santidade, procure se limpar. Procure tirar a sujeira do seu corpo. É isso que a palavra nos manda. Irmãos, o grande problema hoje é que nós, como igreja do Senhor, nós estamos sofrendo muita influência externa. É muita influência de fora que está vindo, entrando nas igrejas, irmãos. Hoje você assiste uma novela, a novela diz o oposto do que a Bíblia ensina. A novela começa a falar de coisa, a novela começa a falar de algumas coisas, quebrando princípios, quebrando valores, e você que é um assíduo assistidor de novelas, você que acompanha capítulo por capítulo, chega um determinado momento que inconscientemente você está torcendo para aquele homem adúltero ficar com a amante, porque a verdadeira esposa é uma causadora de problemas, né? Acho que é isso. Ou então, um casal, um homem e uma mulher namorados, de repente, teve uma novela que aquela mulher largou o marido para ficar com uma outra mulher. A vida que aquela mulher com aquele marido vivia era uma porcaria. Mas a vida que aquela mulher passou a viver com a outra mulher, linda, maravilhosa, era o oposto do que ela vivia com o marido. Então, você começa a torcer, aquela novela da Giovanna Antonelli, com a outra lá, que não sei o nome, e aí você começa a torcer para que a Giovanna Antonelli ficasse com a outra, né? Porque a história tinha muito mais sentido as duas do que ela com o próprio marido. Então, os valores, eles acabam sendo mudados, e você começa a torcer e a viver aquilo ali, e você, no seu interior ali, dentro da sua consciência novelística lá, não sei se é assim que se fala, você acaba torcendo para o erro. Você assiste um Big Brother e você começa a torcer para um determinado casal que está ali embaixo do edredom. Poxa, fulano não podia ficar com fulano, fulano podia ficar com fulano. Então o que acontece, irmãos? Nós estamos sendo bombardeados, influenciados pela mídia, nós estamos sendo bombardeados por programas de TV, por novelas, e isso tem invadido as igrejas. E você conversa com alguns adolescentes, com alguns jovens, e você pensa que eles pensam diferente. Muitas vezes nós somos surpreendidos com adolescentes que defendem com unhas e dentes um relacionamento homossexual. E aí a gente pergunta: meu Deus, o que esses adolescentes, esses jovens estão aprendendo? Irmãos, o mundo ele tem entrado nas igrejas de uma forma destruidora. Isso é uma artimanha do diabo para poder te arrancar daqui, ou para fazer você viver uma vida medíocre aqui dentro. Você pode viver aqui a vida inteirinha, mas você pode viver uma vida inteira aqui dentro, uma vida medíocre, uma vida vazia, uma vida sem Deus. E eu te pergunto: você é santo ou você é profano? Você é santo ou você é profano?
Existem alguns exemplos, irmãos, que são cotidianos, nossos, que a gente já tem ouvido e visto acontecer. Você já ouviu falar de algum jovem solteiro, cristão, que tem vida sexual ativa? Você já ouviu? De algum jovem solteiro, crente, que tem vida sexual normal no meio da igreja? Você é santo ou você é profano? Vocês sabiam que existem sites pornográficos, que existem jovens, casados, velhos, que perdem noites e mais noites assistindo e vendo sites pornográficos? Vocês sabiam? Crentes? Isso acontece no meio da igreja. WhatsApp. Será que existe alguma jovenzinha crente que tira a blusa e mostra os seios para algum rapaz do outro lado lá do celular? Será que existe no meio? Irmãos, os irmãos sabem, eu sou militar, sou policial militar. Esses dias chegou um pai desesperado com a filha dentro do carro, menina evangélica, estava se relacionando, conhecendo o rapazinho e conversando com ele pelo WhatsApp. Tirou a blusa, botou os seios para o lado de fora e tirou foto e mandou para o rapaz. O rapaz pegou aquela foto e mandou para todo mundo. A menina ficou desesperada, a igreja levou um susto. Isso acontece. É isso que o diabo quer fazer com você, é isso que o diabo quer fazer comigo, é isso que ele quer fazer. Ele quer uma igreja fraca. O diabo quer deixar você derrubado, ele quer deixar você desanimado, frio. Ele quer fazer você ficar com sentimento de culpa, porque você com sentimento de culpa você não vai produzir nada. Você não vai conseguir fazer nada, ou se você fizer sem arrependimento, você vai ser um hipócrita, porque você vai fazer aquilo que você está fazendo o oposto. Então é necessário que você avalie em que lado você está. Existem, nas igrejas, irmãos, pessoas caloteiras, pessoas que compram e não pagam, pessoas que dão cheque sem fundo. Existem pessoas na igreja que entregam profecias furadas e falam que vem de Deus. Assim diz o Senhor. Isso existe, porque o diabo tem prazer que essas coisas aconteçam na igreja. Que tipo de crente você é? Você é santo ou você é profano? Irmãos, eu estou falando de coisas maiores, mas existem pessoas na igreja que deixam de vir a uma reunião por causa de uma partida de futebol. Eu estou mentindo? Existem pessoas que abrem mão de algumas coisas por Deus por causa do último capítulo da novela. Eu estou mentindo? Irmãos, o evangelho ficou banalizado. As pessoas estão banalizando o evangelho. Eu não estou dizendo que agora você é obrigado a participar de todas as reuniões da igreja. Eu não estou querendo dizer isso. Mas aonde está o seu coração? Aonde o seu coração está? O que tem mais valor para você? Qual a sua condição hoje? Eu te pergunto. O Novo Testamento, em 1 Pedro 2,9, diz que nós fazemos parte de uma nação sacerdotal,
que somos sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos livre acesso ao Pai e precisamos nos apresentar puros e irrepreensíveis diante de Deus. Os sacerdotes lá, eles morreram porque eles ofereceram fogo estranho a Deus. Você faz parte de uma nação sacerdotal. O que você tem apresentado a Deus? Qual tem sido o seu sacrifício a Deus? O que você tem apresentado como sacerdote de uma nova aliança? Como tem sido o seu culto a Deus? Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias aí, em Mateus 25, a partir do primeiro versículo até o 13, Mateus 25, de 1 a 13, nós vamos para a segunda parte do que eu estou falando com os irmãos, com relação a essa proporcionalidade que eu estou falando com os irmãos. Amém? Pode abrir? Pode ler? Mateus é fácil, né, irmãos? Pode ler. Tá. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite houve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Qual é a sua posição hoje no reino de Deus? Qual é a sua posição? Irmãos, esse texto fala de 10 virgens. O Senhor, ele começa a falar de que essas mulheres, essas virgens, ele fala assim, esse texto fala, eram 5 virgens e 5 prostitutas. 5 prostituídas. Ele fala assim o texto. O Senhor fala de 10 virgens. O Senhor fala para a igreja. A Bíblia se refere às virgens como igreja. Todos os santos, todos os crentes. O que significa que na igreja há 2 tipos de crente. Poderíamos dizer o trigo e o joio, não é? Não é verdade? Os irmãos concordam comigo, amém? Existem então 2 tipos de crente. Essa parábola diz que das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 nécias. O prudente, o nécio, o vencedor, o derrotado, o santo, o profano. Todos querem ter um encontro com o noivo. Eu pergunto
se existe alguém aqui entre nós que não quer se encontrar com Jesus, se há alguém que não quer ter Jesus no coração, levante a mão aqui. Quem não quer se encontrar com Jesus? Levanta a mão para mim, por favor. Quem aqui quer ter um encontro com Jesus? Levanta a mão para mim, por favor. Isso quer dizer que todos nós que estamos aqui, estamos indo ao encontro do noivo. Não há nenhum aqui que não deseja isso. Sabe por quê? Porque se você não desejasse isso, você não estaria aqui. Ímpio não vai atrás de Jesus. O ímpio vai atrás do noivo? Ímpio não vai atrás do noivo. Quem vai atrás do noivo é a igreja, são os crentes. A diferença é que as prudentes, além da lâmpada, elas têm azeite sobrando, o que faz com que a luz esteja sempre brilhando. E as outras estão com as suas lamparinas acesas, mas sem reserva. Isso quer dizer que chegará uma hora que a luz ela vai enfraquecer com a falta do óleo. Todos nós queremos Jesus, irmãos. Todos nós que estamos aqui queremos Jesus. Há uma pequena diferença, que existem aqueles que são prudentes, aqueles que estão buscando, aqueles que têm, além da lamparina, tem uma reservazinha do lado aqui, sabe? Porque essa reserva é que vai me garantir. Essa reserva é que vai garantir o meu brilho, que vai garantir a minha luz. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai ver que eu estou brilhando, que a luz está acesa, porque não vai se apagar. Essa é a grande diferença. Agora você pode ser um crente que tem uma lamparina na mão, mas que na outra não tem nada. Só que o óleo da sua lamparina, com o tempo ele vai acabando, ele vai diminuindo, e você não tem como repor, porque você vive uma vida estagnada. Que tipo de crente você é? Você é crente ou você é profano? A palavra de Deus nos manda vigiar, porque a palavra diz que o noivo disse que viria sem demora, mas acontece que o tempo de Deus ele não é o nosso tempo. E pode ser que no seu coração você esteja achando que Jesus está demorando muito a voltar, e você já não tem mais paciência para esperar, ou então já tem muito tempo que você faz parte dessa comunidade, você já está aqui há muito tempo. Nossa, e é tudo tão chato, grupo familiar, meu Deus, grupo familiar, eu não aguento ir no grupo familiar. A mesma coisa, oração, leitura da Bíblia, meu Deus, o que é isso? Eu não aguento mais isso. E aí a sua lamparina, o óleo dela está diminuindo. Ela está acesa. Não estou dizendo que ela está apagada não, ainda está acesa. Eu peguei a época da lamparina, irmãos, ainda. Não sou tão velho não, mas na minha casa tem lamparina. E tinha assim, aquela lamparinazinha com pavio, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Aquele paviozinho na ponta, e dentro tinha ali o querosene. E ali o querosene ele ia evaporando à medida que o pavio ia queimando. Só que quando o querosene chegava ao fim, aquele fogo da ponta do pavio ele diminuía, né? Ele ficava pequenininho. Aí você tinha que ir lá encher a lamparina com querosene, aí a chama ficava bacana de novo. Irmãos, aqui não existe ímpio. Nós estamos aqui, todos queremos Jesus. Todos vocês querem Jesus. Eu quero Jesus. Eu cometo erro, sim, irmãos. Deus tem misericórdia de mim. Os irmãos não sabem quanto eu me ajoelho e oro. Estou pedindo tanto a Deus, Senhor abençoa, Senhor, o que eu vou falar. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita, Senhor, para isso. Tem misericórdia da minha vida. Tenho que jejuar, tenho que orar e pedir, Senhor, tem misericórdia. É preciso carregar na outra mão a reserva de azeite. É preciso você carregar na outra mão a reserva de azeite, porque o noivo não chegou ainda, irmãos. O noivo está demorando, o noivo ainda não chegou.
Pode ser que a sua lamparina já esteja assim na última pontinha para se apagar. A parábola relata que todas foram se encontrar com o noivo. Todas, irmãos, a parábola deixa claro que todas foram ao encontro do noivo. Logo, todas eram crentes, senão nunca iriam para o encontro com o noivo. O incrédulo não vai atrás de Cristo. Quem vai ao encontro de Jesus? Só os que creem. O fato é que não sabemos o dia e nem a hora que o noivo virá. Ele disse que viria sem demora, mas o tempo dele não é o nosso. Portanto, o que para Deus é sem demora, para nós pode estar demorando muito. No caso da parábola, o noivo demorou. Talvez, se o noivo não tivesse demorado, as 10 virgens entrariam para as bodas com ele. Eu estou mentindo, irmão? Todas foram com as suas lamparinas acesas. Todas as 10 foram com as suas lamparinas acesas para se encontrar com o noivo. O que aconteceu? Chegou lá, o noivo não chegou, demorou. As 10 adormeceram. As 10, isso quer dizer que você, como servo do Senhor, em algum momento da vida, eu posso passar por dificuldade, eu posso dormir, eu posso estar desatento às coisas do Senhor. As 10 adormeceram, as 10. O que faltou às outras 5 foi a perseverança. Não, no caso da parábola, o noivo demorou. Talvez se o noivo não tivesse demorado, as 10 entrariam para as bodas com ele. O que faltou às outras 5 foi a perseverança, a quantidade suficiente de azeite na botija. As imprudentes não imaginaram que o noivo demoraria tanto e não se preveniram. Começaram com as suas lamparinas cheias e ao longo do tempo a chama foi diminuindo e sem perceber a luz foi perdendo o seu brilho, pois o azeite estava diminuindo sem que elas percebessem. A falta de azeite do crente é uma porta aberta, irmãos, para o pecado. À medida que o seu azeite ele vai diminuindo, que o seu óleo vai diminuindo, o diabo vai encontrando brecha. E o diabo encontra facilidade de entrar na sua vida e tentar ofuscar o seu brilho, tentar apagar o brilho que há em você. E aí você se torna um crente opaco, um crente sem brilho. E as pessoas não conseguem saber direito aquilo que você é. O diabo está de olho em você e quando a brecha se abrir, ele vai entrar. E eu te digo, a salvação, ela é individual. A salvação é individual. Sabe por quê, irmãos? Olha o que acontece. Olha o que acontece. É importante ressaltar que todas adormeceram, inclusive as prudentes. Mas ao ouvir o grito, o noivo está chegando. A parábola diz que à meia-noite, elas estavam adormecidas. Mas ouviu-se um grito: o noivo está chegando. As prudentes estavam com as suas reservas de azeites preparadas. Todas naquele momento estavam adormecidas. Mas mesmo aquelas que estavam adormecidas, elas estavam com as suas reservas de azeite. Porque o fato de você passar por dificuldade, o fato de você passar por luta, não quer dizer que você deixou de ser mais crente ou menos crente. Você tem que ter a sua reserva de azeite e confiar que a sua luta vai passar. Você tem que confiar que o seu problema vai passar.
Você não pode se entregar ao seu problema, você não pode se entregar à sua dificuldade, mas você tem que crer que o seu problema vai passar e que uma hora a sua vitória vai chegar. À meia-noite ouve-se um grito. Todas as 10 acordaram. Só que tinha um pequeno detalhe. 5 estavam com as suas reservas de azeite na mão, prontas para aguardar o noivo chegar com todo o brilho possível. E as outras 5 já estavam com as suas lamparinas quase que apagando, porque o noivo ainda não tinha chegado, mas que ele estava para chegar. Eu quero te dizer que você pode estar se congregando há muito tempo, e o tempo esteja te impedindo de ver com clareza o que estou tentando te dizer. Talvez você tenha se tornado um religioso com o passar do tempo. Pode ser que todos os domingos você frequente as reuniões, mas seja uma pessoa vazia, sem esperança, e que esteja se perguntando o porquê de você não ter sumido deste lugar. Talvez você já se perguntou: por que eu não fui embora daqui? Por que eu não larguei tudo, não abandonei isso tudo e sumi daqui? Talvez você já fez essa pergunta para você. O noivo ainda não voltou, e pode ser que o azeite da sua botija esteja quase chegando ao fim. E quando você sair para buscar mais um pouquinho, não dê tempo de você voltar e encontrar com o noivo. As virgens prudentes, elas possuíam as suas reservas de azeite, e em nenhum momento perderam o foco. Elas sabiam o que elas queriam. Não iam ser os problemas, não iam ser as lutas que iam tirá-la do objetivo delas. Elas estavam certas daquilo que elas queriam. Elas foram encontrar-se com o noivo, mas levaram óleo. Elas se guardaram em santidade, pois não havia como encontrar-se com o noivo sem a reserva de azeite. Já as imprudentes são aquelas que, mesmo estando na igreja, estão agindo de forma leviana no corpo de Cristo. Querem servir a Cristo, mas do jeito delas. Não abrem mão daquilo que ela gosta de fazer. Eu gosto de fazer assim, eu não vou abrir mão disso. Você não abre mão da sua vida. Você não abre mão do seu pecado. Você não abre mão da vida medíocre que você está vivendo, porque você já não consegue, você já não tem mais forças. A sua reserva de azeite, você não possui reserva, melhor dizendo, e aquele que você tem já está chegando ao fim. Irmão, Jesus, Ele está nos alertando, porque é uma palavra que Ele dá à igreja. Ele fala assim: igreja, desperta, igreja, para os últimos dias. O que você está preparando para mim? Pode ser que eu concluir essa palavra, você não tenha dado crédito a nenhuma palavra que eu falei aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que há tempo para você inverter essa situação. Há tempo para inverter a situação. Quantos estão dispostos a morrerem para o mundo? Quantos estão dispostos a abrir mão da sua própria vida por amor a Jesus? A igreja, irmãos, é lugar de santidade, não de bagunça, não de pecado. A igreja não é lugar disso. O pecado, ele ofusca o brilho, ele apaga o brilho que há na sua vida. E eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, antes de eu terminar essa palavra, se Jesus voltasse, qual é a sua condição hoje como servo do Senhor? Qual é a sua condição hoje como crente? Ouve-se um grito: o noivo
se aproxima. Esse grito anuncia que o noivo está chegando. Jesus está voltando. Os que anunciam são todos os que estão anunciando o reino de Deus para você. As profecias, tudo aponta para a volta de Cristo. O grito, ele está ecoando agora no seu ouvido. Jesus está voltando. Todos os sinais estão anunciando a volta do Senhor, irmãos. Tudo indica que Jesus está voltando. Tudo. Estamos vivendo tempos difíceis. Há cristãos que estão adormecidos, anestesiados e não conseguem perceber isso. Pode ser que haja alguns aqui que nem creem na volta de Jesus, sabia? Esse negócio de Jesus voltar, acho que esse negócio não existe não. Pode ser que haja alguém aqui que pense dessa maneira. Mas eu te digo, a qualquer momento Jesus vai voltar. E pode ser que seja tarde demais para você. Aquelas 5 imprudentes, elas queriam Jesus. Elas ficaram desesperadas quando elas sabiam que Jesus estava voltando. Quando elas ouviram o grito, e elas correram para as outras 5 para pedir: me dá um pouquinho do seu azeite, me dá um pouco, eu quero um pouco do seu azeite. Mas elas falaram: não, esse azeite é meu. Irmãos, a salvação é individual. Me dá um pouquinho do seu azeite. Não, esse aqui é meu. E se o noivo voltar e o meu azeite acabar? Eu tenho que ter reserva. Eu não posso abrir mão da minha reserva de azeite, não. Vá você buscar a sua reserva. Vá correndo buscar, que pode ser que quando você decidir ir para comprar a sua reserva, não dê tempo de você voltar. E as noivas desesperadas, as 5 desesperadas, saíram e foram correndo para comprar. Elas queriam a todo custo ter um encontro com Jesus. Elas queriam. Mas quando elas até foram e compraram, quando elas voltaram com a sua reserva, o noivo já havia entrado para as bodas com as 5 prudentes. Se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? Os sacerdotes, eles foram mortos porque ofereceram fogo estranho, desprezando as leis de Deus. 5 virgens foram para bodas do Cordeiro, as outras 5 não. Hoje, você, nós somos um sacerdote. Nós fazemos parte de uma nação sacerdotal. Nós temos livre acesso ao Pai. O que você está oferecendo para o Senhor? Você tem sido santo ou você tem sido um profano? Você tem sido um prudente ou você tem sido um imprudente? Se você faz parte do corpo de Cristo e tem agido de maneira errada, irmãos, terá de prestar contas a Deus, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer te encontrar preparado quando ele voltar. Jesus, ele quer voltar, ele quer te encontrar pronto, para que você possa subir com Jesus. Eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, como você se apresentaria diante de Deus?